O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos e jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Tudo me foi perdoado, diz Santo Agostinho. Tudo me foi perdoado. Sejam os pecados que eu cometi e que Deus os perdoou, seja a graça que me foi concedida para que eu não cometesse outros pecados. Mas, quando Santo Agostinho diz: eu confesso, tudo me foi perdoado, Santo Agostinho está cantando as graças de Deus na sua vida. A misericórdia de Deus, misericórdia esta que lhe foi concedida explicitamente como perdão para aqueles pecados que ele cometeu, ou misericórdia de Deus que lhe foi concedida preservando-o dos pecados que ele sabia que era capaz de cometê-los. Mas a graça de Deus foi abundante
em sua vida. Meus irmãos, para que nós possamos compreender a liturgia de hoje, a liturgia da palavra de hoje, nós precisamos ter essa consciência humilde, essa consciência cheia de gratidão, isto é, misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, inclusive comigo. Sua ternura abraça toda a criatura. Então você vê a misericórdia de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. E você canta a misericórdia de Deus. Canta a misericórdia de Deus, por exemplo, quando perdoa um pecado grave seu ou de outra pessoa. Mas canta também a misericórdia de Deus quando você vê que você tem caminhado no bem. E você diz, Deus tem cuidado de mim. Porque eu sei a tranqueira que eu sou. Eu sei de que barro eu sou feito. E se eu tenho perseverado no bem, é porque Deus tem me preservado do mal. Deus tem me preservado do pecado. E meus irmãos, quando nós temos essa consciência, a gratidão brota do nosso coração. A alegria brota do nosso coração. A misericórdia brota do nosso coração, porque quando você vê uma pessoa pecadora, você imediatamente cai em si e diz, eu seria capaz dos mesmos pecados, ou até de pecados maiores, mas a graça de Deus me preservou. Deus tem cuidado de mim. Então é esta a consciência que nós devemos ter para compreender a liturgia de hoje, que canta a bondade de Deus. Na primeira leitura, retirada do profeta Miqueias, aqui no versículo 18, o profeta diz, qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado? Deus esquece. Quando Deus perdoa, Deus esquece os nossos pecados. Nós, quando perdoamos, ficamos sempre com a pontinha do pecado alheio ali, pronto para a gente levantar e dizer, mas naquele dia você fez isso. Naquele dia você disse aquilo. Deus, quando perdoa, Deus, quando apaga a iniquidade, Ele esquece o pecado, Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia, voltará a se compadecer de nós e lançará no fundo do mar as nossas iniquidades. Então, a primeira leitura canta essa misericórdia abundante, exagerada de Deus, que perdoa a iniquidade, que esquece os nossos pecados, que lança no fundo do mar os nossos erros. O salmo de resposta, salmo responsorial, é um canto de louvor a essa bondade de Deus. O Senhor é indulgente e favorável. O salmista vai dizendo cada estrofe e a assembleia vai assentindo, vai dizendo, o Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. E a gente responde o quê? Amém. É isso mesmo. Assim seja. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é muito bom. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida, isto é, quando já estavas morto nos teus pecados. Da sepultura Ele salva a tua vida. Não é esta a experiência que nós temos quando vamos para o confessionário? Da sepultura Ele salva a nossa vida e te cerca de carinho e compaixão. E nós respondemos o quê? O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é bom. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata misericórdia, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. E nós ouvimos isso e dizemos, é isso mesmo.
O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é muito bom. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. E nós mais uma vez respondemos, o Senhor é indulgente, é favorável. Nós precisamos, meus irmãos, com a nossa inteligência e com o nosso coração dizer, o Senhor é indulgente, é favorável, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito paciente, o Senhor é misericordioso, porque existe parte em nós, aconselhada pelo inimigo, que vai querer culpar a Deus até dos nossos pecados. Ah, Deus não tem me dado as graças que eu tenho pedido. Ah, Deus não tem ouvido as minhas preces. Deus não é tão bom assim. É o tipo da coisa que nós, livre-nos Deus, ter um pensamento desse, mas às vezes isso acontece. E você não tem a coragem de isso dizer, mas numa fração de segundo, você não se recusa de isso pensar. Você pensa, você consente rapidamente e depois você vê, não. Mas lá no fundo existe uma certa desconfiança. O homem pecador, o homem marcado pelo pecado original, ele é constantemente tentado a desconfiar de Deus e da sua bondade. E nós precisamos, meus irmãos, cantar a bondade de Deus e dizer, o Senhor é bom. O Senhor tem sido sempre bom. E eu não duvido, e com a tua graça não hei de duvidar da tua bondade, da tua misericórdia, da tua fidelidade em toda a minha vida. Pois bem, vamos então lançar o nosso olhar sobre o Evangelho, que ele resume todas essas realidades. Ouvimos aqui a parábola chamada, que ficou muito conhecida como parábola do filho pródigo, mas que na verdade é a parábola do pai misericordioso. Diz aqui que um pai tinha 2 filhos. Este pai, é claro, ele é a imagem de Deus Pai. E os 2 filhos somos nós. Que ninguém aqui fique pensando, eu sou o filho mais novo ou sou o filho mais velho. Não, meu santinho, você tem a ruindade dos 2. Não se preocupe. Você traz em si a maldade do filho mais novo e a maldade do filho mais velho. Nós precisamos ser dóceis e colaborar com a graça para que supere e impere em nós a bondade do filho por antonomasia. Porque a maldade dos 2 daqui, infelizmente, as trazemos em nós. Pois bem, diz então que o filho mais novo, aqui no versículo 11, o filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Isto é, ele quer tomar posse dos bens que ele só tomaria posse por ocasião da morte do pai. Então, de alguma maneira, ele antecipa a morte do pai para tomar posse dos bens, porque ele quer ser independente. Ele quer viver a vida por conta própria. Ele não quer mais ficar dependendo do pai e dos bens do pai, das graças do pai. Não. Eu sou o dono do meu nariz, senhor do bem e do mal. E diz então que o pai respeita aquela escolha dele e dá. E diz aqui que o filho parte, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem que o mandou cuidar dos porcos. Ele foi para tão distante do pai que foi para uma região pagã. Porque entre os judeus não iria encontrar quem cuidasse de porco. Já que o porco era um animal impuro para o judeu. Então ele vai para bem distante. Eu quero ficar longe dele, porque ele me oprime, ele fica regrando minha vida. Entendeu? Ele fica limitando a minha liberdade. Eu quero ser feliz, eu quero ser livre.
Tudo isso que o diabo fica cochichando no seu ouvido. E o diabo, meus santos, que é o mentiroso, ele sempre nos promete aquilo que ele vai tirar. Não se preocupe. Ele promete aquilo que ele vai tirar da sua vida. Ele promete paz. Ele vai tornar a sua vida um inferno, já aqui na terra. Não é que ele quer apenas o inferno após a morte. Terrível, sem dúvida. Mas ele já quer tornar a sua vida um inferno aqui. Ele promete felicidade. E vai fazer você tão frustrado ao ponto de desejar tirar a própria vida. Ele promete liberdade. E vai torná-lo escravo dos seus piores impulsos e desejos do seu coração. Pois bem, então ele foi para bem longe do Pai, para uma região pagã. Lá perdeu tudo o que tinha. Foi trabalhar para um homem pagão, que o mandou cuidar dos porcos, e a fome era tanta que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos, a lavagem. Imagine, para um judeu que não come nem porco, ele sentia vontade de comer a lavagem dos porcos. Isto é, o diabo, ele tem inveja de nós. O diabo, ele nos odeia. Por quê? Porque Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, fez um de nós. Se fez verdadeiramente homem, não se fez anjo. E o diabo teria então que, ao nome de Jesus, dobrar os seus joelhos, adorar Jesus. E teve como rainha uma criatura, uma humilhação sem tamanho. Então o diabo, ele tem ódio das graças que Deus nos concedeu, de modo que ele quer rebaixar a criatura o máximo possível, como expressão do seu ódio, da sua inveja que ele tem contra nós. Então ele leva este filho mais novo a essa situação degradante, que ele começa a desejar comer a lavagem dos porcos. Uma pessoa, meus santos, que vai se afastando de Deus. Eu espero que ninguém tenha tido essa experiência, mas algumas pessoas já tiveram, isto é, de se afastar tanto de Deus, que começam a perceber que estão numa situação que nunca imaginavam estar, fazendo coisas que nunca imaginavam ser capazes, né, de fazer, vivendo uma realidade humilhante, degradante, e muitas nem sequer caem em si. Isto é, estão numa situação terrível de pecado, de infelicidade, e elas não percebem. Por exemplo, a gente vê nos carnavais da vida, eu aqui vou pegar realidades bem extremas para que possam ser mais facilmente compreendidas, vistas. Então, nos carnavais da vida, nessas passeatas de orgulho de pecado, em que você vê situações degradantes, e você se pergunta, mas a pessoa não está vendo isso? Às vezes a pessoa está tão mergulhada no pecado, e tão culposamente apegada a eles, que se fecha até as graças que Deus concede, para que ela veja a situação em que se encontra, e possa voltar atrás. Pois bem, com este jovem aqui da nossa parábola, diz que ele se abriu à graça. Primeiro, a graça de Deus que não o abandonou. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Foi a antífona da missa de hoje, antífona de entrada. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Isto é, Deus quer que todos os homens se salvem, os mais pecadores, e Deus derrama o seu amor naqueles mais miseráveis. Deus quer que todos os homens se salvem. Eu vim para que todos tenham vida,
e a tenham em abundância. Então a graça de Deus, a graça misericordiosa de Deus alcança aquele filho mais novo. E que maravilha, meus santos, ouvindo isso, cada um no seu estado de vida pode dizer: então, Senhor, a tua graça pode me alcançar. Ajuda-me, Senhor. Salva-me, Senhor, pois me afundo, pois pereço. E cada um aqui pode colocar a sua situação. Ou você pode interceder. Se você traz alguém no seu coração, o seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo, sua esposa, seu marido, e você pode dizer: Jesus, salva-o. E eu te peço isso porque eu sei que tu és misericordioso, que tu és bom, que a tua ternura abraça toda a criatura, que o teu sangue foi derramado para a salvação de toda a humanidade, que ele não seja perdido na vida daquela pessoa por quem você está rezando, ou na sua vida, se você se sente mergulhado, se afogando nos seus pecados, sem força de sair deles. Suplique a misericórdia de Deus. Deus é bom. Ele não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Então, por mais que a sua inteligência conceba que você não merece as graças que você está pedindo, você sabe que Ele é bom. E Ele não trata você segundo os seus merecimentos. Ele trata você segundo a sua bondade. Ele me trata segundo o seu amor. E seu amor é para sempre. Seu amor é infinito. Então eu posso pedir tudo. Eu posso pedir a Ele as graças mais exageradas. Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Eu que tenho um coração tão dissemelhante, tão diferente, tão duro, tão de pedra. Eu te peço, Senhor, um coração novo, um coração de carne, um coração que saiba amar, um coração que odeie o pecado, um coração cheio de sabedoria, que tenha sabor pelas coisas do alto. Eu que tenho tanto sabor pelas coisas de baixo da terra, ou coisas desprezíveis. Eu que me sinto tão inclinado para as coisas do pecado, eu te peço, Senhor, a graça de ter o meu coração voltado para as coisas do céu. Só tu, Senhor, podes fazer isso, porque eu não posso arrancar do meu peito este coração tão ruim, tão duro, tão de pedra. Mas tu podes, Senhor. Tudo te é possível. E mesmo, Senhor, com essa fé do tamanho de um grão de mostarda, eu creio, Senhor, que tu podes. Vamos lá, meus santos. Vamos confiando na misericórdia de Deus. Vamos nos lançar na sua misericórdia e dela tudo esperar. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é muito bom. Ele não é bom. Ele é muito bom. Quando eu era criança, eu tinha um tio da minha mãe, né? Tio avô, né? Acho que é isso, né? E ele tinha uma padaria. E todos os sábados, tinha uma padaria em um outro bairro. E todos os sábados, ele vinha para o meu bairro, porque ele vinha, acho que ele comprava as coisas para a sua padaria em um grande mercadinho, né? Grande mercadinho foi ótimo, né? Grande mercadinho. Perto da minha casa, e eu já ficava de tocaia, esperando o meu tio chegar, porque eu ia lá, bença tio, eu queria dinheiro, entendeu? Bença tio. E ele sabia, só que ele era bom. Deus te abençoe, meu filho. Tirava do bolso e me dava. E eu saía feliz da vida com a bênção que tinha recebido. Mas ele era bom. Ele sabia que eu não ia ali para pedir a bênção. Eu queria aquele dinheirinho do sábado, que eu já esperava todos os sábados. Mas ele era bom. E eu sabia que como ele era bom, eu podia ir lá com a cara mais lavada do mundo e ia receber. Meus irmãos, o nosso Deus é infinitamente melhor. Sejamos verdadeiros. Coloquemo-nos diante dele e digamos: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou uma miserável pecadora. Eu desperdicei as tuas graças. Eu perdi todas as graças que o Senhor me deu.
E eu agora, Senhor, estou querendo matar a fome do meu coração com os pecados mais desprezíveis, piores do que lavagem de porcos. Eu te peço, Senhor, dá-me novamente a tua riqueza e dá-me uma sabedoria que eu nunca tive, Senhor, para que eu tenha sabor pelas coisas do alto, que eu te ame, Senhor, com um ardor novo, com um desejo novo, Senhor, que eu veja como é bom estar contigo, que eu veja como é bom caminhar na tua vontade, que eu veja como é bom estar perto de ti, na tua casa, e nunca mais eu queira ir para um lugar bem distante. Ajuda-me, Senhor, porque eu sou muito ruim. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor constantemente não me ajudar, eu me perco. Imagine, se Padre Pio dizia isso, gente, nós não vamos dizer, fica, Senhor, comigo, que senão eu te abandono. Fica, Senhor, comigo, porque eu sou muito ruim, eu vou te abandonar. Então eu peço que Deus me conceda e que me sustente naquelas graças concedidas, porque senão eu o abandono, porque eu sou muito ruim. Mas é o tipo da verdade, da humildade, cheia de verdade, que quando você reconhece, isso atrai a Deus, né? Deus não suporta não derramar suas graças sobre um coração que se humilha dessa maneira. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, diz a palavra de Deus. Então foi isso, o que o filho mais novo disse: eu vou voltar. Eu vou dizer para o meu pai, olha, eu pequei muito, e foi uma graça, né? De ele cair em si e dizer, vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta, e nós sabemos já, o pai não só, imagine, se vai tratá-lo como empregado, não, vai voltar a tratá-lo como filho. E lhe concede todas as graças que ele havia perdido até então. Misericórdia para terminar. Mas o filho mais velho, que nós também temos muito dele no nosso coração, ao invés de se alegrar com a bondade do pai, ele fica com raiva. Lembra que eu falei que o diabo tem inveja de nós, tem ódio de nós e quer a nossa destruição? Isto é, de alguma maneira o coração do filho mais velho estava muito parecido com o coração do diabo, que não se alegrou com o filho resgatado, com o irmão resgatado, mas se entristeceu pelas graças concedidas ao irmão, porque tinha um coração duro. Tinha um coração duro, voltado para as baixezas do mundo. O outro tinha um coração duro, porque cheio de orgulho e se achava muito justo aos próprios olhos, porque eu estou sempre contigo, nunca me afastei de tua casa, sempre trabalhei para ti, e tu nunca me deste nenhum cabrito. Faltou o reconhecimento das suas misérias e do quanto Deus foi bom com ele, o filho mais velho, concedendo-lhe também a sua misericórdia. Peçamos, meus santos, hoje, que Deus encha o nosso coração com a sua luz, para que nós vejamos a nossa feiura, os nossos pecados, a nossa miséria, e que esta mesma luz faça brotar do nosso coração a gratidão. Não obstante eu seja tão ruim, tão miserável, tão pecador, a sua graça, a graça de Deus nunca me abandonou. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.